Vamos lá falar dessa classificação do Arsenal para as semifinais da Liga dos Campeões. Um empate em 0-0 aqui no Emirates Stadium com o Sporting e avança, obviamente, por conta da vitória no jogo de ida, o 1-0. Um confronto de 180 minutos com apenas um gol, bem diferente do confronto do outro lado, mas talvez essa seja a chave do Arsenal nessa Liga dos Campeões. Já chego lá, antes para a gente trazer algumas informações interessantes. O Arsenal fez aqui o seu jogo, o seu 12º jogo, né, na Liga dos Campeões, e agora são 10 vitórias e 2 empates, uma equipe que tem a melhor defesa na competição, apenas 5 gols sofridos. Foi uma equipe que chegou bastante pressionada por conta do resultado no final de semana na Premier League, né, perdendo um jogo, e muito cobrado, não só por jogar melhor, mas por ter um time mais preparado até psicologicamente. Esse foi o grande tema aqui antes da partida, o quanto que esse Arsenal poderia derreter sob essa pressão, e o Arsenal chegou aqui, não fez uma grande partida, essa é a verdade. O Sporting, em alguns momentos, teve boas chances, talvez as melhores chances do jogo, inclusive, tenham sido do Sporting, mas não conseguiu abrir o placar. E aí, no fim das contas, a gente tem 180 minutos com apenas um gol marcado e o Arsenal, mais uma vez, não sofrendo gols por aqui. O Sporting fez um jogo, tanto lá em Lisboa quanto aqui, muito competitivo. É um Sporting que, em diversos momentos, talvez faltou um pouco de qualidade, de técnica, mas mostrou muita, não só coragem, mas muito futebol mesmo. Foi um time muito bem treinado, tá? Que conseguiu explorar muitas vezes esse Arsenal. Inclusive, a gente conversou com o Rui Borges depois da partida e ele falou: olha, o Sporting jogou melhor do que o Arsenal nos 2 jogos. É futebol, faz parte, mas o Sporting jogou melhor, o Sporting jogou para se classificar. E isso é verdade quando a gente pensa em volume de jogo e talvez no imaginário um pouco mais lúdico do que é merecimento no futebol, né? Eu entendo completamente isso, mas a grande verdade é que este Arsenal tem um poder defensivo muito grande. E aí é aquele equilíbrio e aquela dúvida de sempre, né? A gente vai confiar um pouco mais num ataque que marca mais, o quanto que esse ataque pode ser decisivo, ou quanto que é uma defesa que ganha campeonatos. A gente até conversou também com o Gabriel Magalhães. Todas essas entrevistas estão aqui na TNT Esportes para vocês. E o Gabriel Magalhães falou pra gente: olha, defesas ganham campeonatos. E ele tá correto. E esse Arsenal faz, defensivamente, a melhor campanha dessa Liga dos Campeões. Repito, são apenas 5 gols sofridos em todos os jogos, agora 12 jogos, né, incluindo fase de liga, oitavas de final e agora quartas de final. E o Arsenal, inclusive, avança pela primeira vez na história 2 vezes de forma consecutiva para as semifinais, né? Então, um momento histórico também para esse Arsenal de Arteta, que é verdade que falta títulos, é uma cobrança importante, especialmente se a gente pensa de 3 anos para cá, talvez. Existiu um início ali da chegada do Arteta de reconstrução, né, de mudanças, mas nos últimos 3 anos, pelo menos, acho que a gente já pode ter uma cobrança maior por títulos. Faltam os títulos, mas é uma equipe que, ao menos, voltou a ser protagonista. Eu entendo e eu também acho que esse Arsenal pode jogar mais, tem qualidade e ferramentas para fazer um pouco mais. No jogo de hoje, inclusive, o Arteta opta pelo Martinelli, o Kai Havertz vai para o banco. Ele não tinha, alguns jogadores não tinham o Calafiori, que é um dos jogadores-chave dessa defesa. Não tinha o Odegaard também. E o Declan Rice, que era dúvida, jogou. Acho que foi, inclusive, um jogador bem importante em termos de liderança. É o capitão, né? Dentro da equipe. E então esse Arsenal pode mais, tem qualidade mais, mas entrega na Liga dos Campeões em termos de resultados. O Arsenal, inclusive, se a gente pegar um recorte um pouco maior de competições europeias, de jogos, o moço vai passar aqui arrastando essa mala realmente. E, enfim, né? Quem tá gravando o vídeo aqui, o áudio vai embora. Voltando, o Arsenal tem um recorte dos últimos 23 jogos em competições europeias, né? Jogos
de competições europeias aqui no Emirates Stadium, agora de 17 jogos, 17 de 23, sem sofrer gols. É um Arsenal que sofre muito poucos gols na Liga dos Campeões. Na Premier League, acho que a gente tem outras questões e essa parte mental acho que é realmente muito forte. Mas na Liga dos Campeões está funcionando, tá? Uma eliminatória de 180 minutos com apenas um gol marcado, o gol com passe do Gabriel Martinelli e gol do Kai Havertz no jogo de ida. E aqui se segurou, fez um 0-0. Em alguns momentos foi um pouco melhor, em alguns momentos acho que o Sporting foi melhor, foi um jogo muito competitivo, mas no fim das contas a classificação é do Arsenal. Eu acho que tem muito mérito, tá? Apesar de não ser vistoso. E no fim das contas, talvez a melhor defesa realmente consiga avançar até uma final. Vai enfrentar um Atlético de Madrid que poderia, em outros tempos, a gente imaginar um cenário inclusive invertido, né? De um Arsenal mais ofensivo, de um Arsenal do Arteta, né, de mais toque de bola, de mais um futebol mais envolvente, e de um Atlético de Madrid defensivo, do ônibus do Simeone, e por aí vai. E a gente tem quase que uma inversão de papéis, né? O Atlético de Madrid nessa temporada é um dos melhores ataques da Liga dos Campeões, tem uma proposta de jogo, jogadores para isso também completamente diferentes do que a gente já viu esse Atlético de Madrid fazer. E o Arsenal é o contrário, é um Arsenal defensivo que eu acho até hoje, que especialmente no primeiro tempo, eu acho que teve alguns momentos interessantes de criação, mas ainda assim não é o principal desse Arsenal, né? Não é o ponto forte. O ponto forte desse Arsenal é a defesa. Então vai ser interessante ver nessas semifinais o quanto que essa defesa do Arsenal vai realmente fazer o time avançar, se segurar diante desse Atlético de Madrid que sabe atacar, que sabe marcar gols e você vai, obviamente, conseguir de alguma forma marcar pelo menos um gol, né? Ou que seja 2 empates e a gente vá para as penalidades. Mas é um jogo bem interessante, eu acho que pode ser um jogo de muita estratégia. Talvez PSG e Bayern de Munique tenham, obviamente, um holofote maior, porque para mim são as duas melhores equipes da temporada no momento. Acho que no início da temporada a gente tinha Arsenal e Bayern de Munique. O Arsenal, para mim, ele continua muito bem defensivamente, mas ele não evolui disso, né? Então, para mim, ele perde algumas ferramentas, ele deixa de ter tantas variações, tantas possibilidades, né, para poder vencer as partidas. E eu entendo, talvez seja realmente um jogo mais vistoso. Acho que tem jogadores, estamos falando de jogadores que estão brigando por bola de ouro para serem os melhores da temporada. E aqui a gente tem um coletivo muito forte desse Arsenal e um Atlético de Madrid que tem também uma proposta diferente. Então, acho que tem um holofote diferente, mas em termos táticos de estratégia, eu não tenho dúvida que é um jogo bem interessante para a gente acompanhar. Um dos dois estará na final da Liga dos Campeões. Inclusive, a gente tem de um lado duas equipes que nunca... Sim, verdade, a gente pode ter um campeão inédito, a gente pode ter um finalista que nunca ganhou a Liga dos Campeões, né? Assim como na temporada passada. O PSG era um finalista que nunca tinha ganhado a Liga dos Campeões. Então, vamos ver quem vai passar para essa final, mas é um jogo bem interessante de estratégia entre Arsenal classificando aqui no Emirates Stadium diante do Sporting para as semifinais de Liga dos Campeões. Deixa o like, se inscreve no canal, comentários por aqui e é isso, reta final de temporada com Liga dos Campeões.